Olá, alunos e estudantes de Química. Vamos aprender hoje funções inorgânicas. Funções é quando eu faço a união de substâncias que têm propriedades semelhantes. Eu vou unir elas em grupos e vou chamar esses grupos de funções. Na química, existem 4 tipos de funções inorgânicas, que são os ácidos, bases, sais e óxidos. Nós vamos estudar uma delas por vez, de maneira bem calma. A primeira que nós vamos estudar são os ácidos, e o químico que fez esse estudo cabal sobre eles foi o químico chamado Arrhenius. Os ácidos, eles estão muito presentes no nosso dia a dia, como por exemplo no vinagre, no refrigerante e também nas frutas chamadas cítricas, que tem nelas presente ácidos, como por exemplo na laranja e no limão. Mas na química, como que eu olho uma substância e sei se ela é ácido ou não? A característica é que os ácidos são substâncias que em solução aquosa, ou seja, na presença de água, liberam um cátion, o hidrogênio, ou seja, H+. Nós vemos esse exemplo aqui, olha, essa substância aqui. Iniciou-se com H ou hidrogênio, eu já sei que é um ácido. Na presença de água, ele vai sofrer ionização e vai liberar esse H+. Eu tenho aqui um desenho, aqui nós vemos eles todos unidos. Agora, na presença de água, formou a ionização formando íons positivos e negativos. Liberou H+, eu sei que ali tem um ácido. Esse ácido clorídrico, ele também está presente no estômago, o chamado suco gástrico. Ele é utilizado para fazer a digestão dos alimentos. Inclusive, quando nós estamos com dor de estômago, nada mais é que uma produção alta desse ácido e ele está atacando as paredes do estômago. O refluxo também é uma alta produção desse ácido. E de acordo com Arrhenius, o exemplo que nós vimos ali, o cloro, o ácido clorídrico liberou apenas um H+. Agora, existem outros tipos de ácido, como esse ácido aqui, olha, ele vai liberar 2 H+. O próximo vai liberar 3. E o próximo, como ele tem 4 hidrogênios, ele vai liberar 4 H+. Uma característica dos ácidos é que eles podem fechar um circuito elétrico. Por quê? Numa solução aquosa, eu vou ter íons positivos e negativos, o que fecha o circuito, podendo acender até mesmo uma lâmpada. Então, eles conduzem corrente elétrica na solução com água. Agora nós vamos dar nome a esses ácidos. Eu olhei a substância. Se ela começa com hidrogênio, eu vou começar pondo o nome de ácido. Aí depois eu vou olhar o próximo elemento que eu tenho. Aqui no caso é o cloro. Aí eu vou pôr o nome do elemento formador. Aqui no caso é o clor, de cloro. E depois eu vou finalizar com a palavra hídrico. Então vai ficar ácido clorídrico. Olha só o próximo. Eu ponho o ácido, que equivale a esse primeiro hidrogênio. O próximo elemento é o bromo. Então, eu vou pôr bromo. E vou finalizar com a palavra hídrico. Agora, esse elemento aqui é o enxofre. O enxofre, no latim, a gente chama de sulf. Então, vai ficar sulf. E terminar em hídrico. Sulfídrico. O próximo, ácido. Agora, esses dois símbolos aqui é o cianeto.
e aí ele vai ficar chamado como cianídrico. Então, repetindo, ponho a palavra ácido, depois ponho as iniciais do elemento químico e todos eles finalizam com hídrico. É a maneira de dar nome aos ácidos. Os ácidos são classificados ao número de hidrogênios. Por exemplo, os monoácidos são aqueles que produzem apenas um hidrogênio ionizado. Os diácidos tem 2 e os triácidos é 3. Agora tem os ácidos na presença que tem a presença de oxigênio. Os hidrácidos são ácidos que não possuem o oxigênio. Agora os oxiácidos, até o nome diz, que tem oxigênio na fórmula química deles. Olha, todos eles têm oxigênio. Muito bem, pessoal. Agora eu vou passar para vocês os exercícios e na próxima aula nós vamos aprender sobre as bases. Até mais!